Bom, pessoal, eu gostei muito de ter ouvido vocês, tá? A participação de vocês com o vídeo acho que nos aproximou um tanto. E esse segundo momento da disciplina, ele versa sobre essa perspectiva de pensar o ensino sobre suas diferentes linguagens. Então, eu penso que será proveitoso para a gente a oportunidade de construir, de criar. Então, isso já faz ponte com o texto do Venceslau, juntamente com a Gisele, que pensam as diferentes linguagens do ensino da geografia. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler o texto, é um texto curto, um texto simples, que ele vai relatar a, um recorte, né, vai trazer a questão desse tema, das diferentes linguagens no ensino de geografia, fazendo um recorte com base no Encontro Nacional de Prática de Ensino de Geografia. E de início ele classifica em dois grupos. Um grupo que pensa a linguagem de uma forma com sua relação de comunicação e ensino, uma forma criativa. No entanto, esse primeiro grupo ele está muito mais preocupado com a didática, com a forma de ensinar. Então a pergunta é muito mais como fazer. E um segundo grupo que vai falar da linguagem criadora, a linguagem como um processo de construção da realidade, não uma realidade já pronta, acabada. E isso favorece também um pensamento muito mais relacionado a que educação nós estamos fazendo. Então há um questionamento maior em relação a que conhecimento é esse. Não que o primeiro grupo não verse sobre isso, uma perspectiva política sobre o conhecimento em si, mas aqui há o foco do primeiro grupo, está muito mais relacionado à questão da perspectiva da forma, de como ensinar, de técnicas. E o segundo grupo tem uma dimensão, vamos dizer assim, filosófica um pouco mais robusta quando pensa sobre a questão do próprio sentido da educação e questionando o próprio conhecimento. Então, eu quero falar um pouquinho desse texto hoje para vocês e aí daí a gente pensar algumas linguagens, até porque a disciplina nesse agora segmento, ela possibilita a gente construir alguma coisa juntos e eu gostaria de ouvir vocês, saber de ideias, de pensamentos e o que é que a gente pode fazer com que essa disciplina seja também algo útil, porque o José Libânio, eu vendo uma palestra que inclusive foi agora circulada na UFOP, um encontro, se vocês quiserem eu posso até mandar um link. E o José Libânio trabalha com didática já tem um tempo e ele trata muito isso, né, da gente aproximar o cotidiano com o conhecimento científico, acadêmico. Então, a gente, com o uso das diferentes linguagens, nesse momento agora, é muito favorável para a gente poder fazer uma construção do conhecimento de forma coletiva, de forma que a gente, tanto eu quanto vocês, a gente possa se aproximar junto pelo conhecimento e construir alguma coisa um pouco mais diferente, de não fazer só o tradicional, de gravar a aula e trabalhar a perspectiva do ensino apenas da oratória, da exposição de um conteúdo. Então, até porque também o nosso segundo momento, ele pensa sobre as diferentes linguagens. A literatura, a gente vai pensar também a questão do cinema, o vídeo documentário, e para isso a gente tem apoio de textos, né? De autores que estão pesquisando sobre o tema. Tem também a questão do mapa, da cartografia na linguagem, o ensino cartográfico para aprimorar nossa percepção espacial. Tem também a questão das redes sociais. Então a gente tem aí diferentes linguagens. Outras não vão ser possíveis de serem tratadas no curso nesse momento, mas fica a abertura para pesquisas também, como por exemplo ensinar através de charge. É uma coisa muito interessante. Quadrinhos. Então existem diversas formas de a gente pensar a questão da linguagem. Poesia, música. Então são recortes de jornais, então existem diversas maneiras de a gente trabalhar essa questão da linguagem. Eu quero ouvir vocês e como é que a gente pode fazer, inclusive, pensar a avaliação de alguma coisa que vocês possam também, até inclusive, sugerir a criação, construção de um tipo de avaliação que seria interessante para vocês construírem. Então eu sempre peço que vocês vejam meus vídeos na íntegra, porque nos vídeos, além de expor um conteúdo, de poder dialogar com vocês, nesses vídeos eu também
faço perguntas e vocês podem responder e interagir no fórum, certo? Mas assim, uma palavra inicial, pensando nessa questão do texto, das diferentes linguagens no ensino de geografia, que é um texto simples, introdutório, vamos dizer assim, um convite a gente poder se aprimorar nesse tipo de conhecimento. Eu achei muito interessante uma citação que não está nesse texto especificamente, mas é uma citação de um filósofo, Merleau-Ponty, que está em um outro texto que também pensa a questão da linguagem, que diz o seguinte: a palavra não traduz um pensamento já feito, mas o realiza. E aquele que escuta recebe pela palavra o próprio pensamento. Então, acho interessante que a gente vai pensar que a palavra ela já é o pensamento. Então, a gente vê a palavra como criação. Então, a linguagem, através da palavra, ela nos possibilita a identificação de um mundo já existente, mas também possibilita a criação de um novo mundo, que é um pouco que o texto vai tratar quando vai dividir em dois grupos. Primeiro, a gente perceber que a questão da linguagem no ensino de geografia, o uso das diferentes linguagens, ela vem numa tentativa de superar o ensino tradicional e superar a questão da tradição oral e da escrita. A gente tem outros tipos de linguagem. Outra característica também vem no sentido de diversificação, para aprimorar essa questão da didática, do ensino-aprendizagem, motivar mais os alunos. E uma outra característica também é que essa linguagem ela vem também para superar a predominância da cartografia na questão do processo de ensinar através de outra linguagem, que não seja apenas a questão da oratória. Não que essas outras formas que eu ensino através da exposição, que é um pouco que eu estou fazendo aqui, um convite a vocês pensarem sobre o que eu estou falando, mas também uma forma também de diversificar e de não excluir esse outro conhecimento através da escrita, porque é um conhecimento útil e que vai permear a nossa trajetória intelectual, mas de certa maneira complementar, de construir algo para além dessas outras formas ditas aí, entre aspas, tradicionais. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ver o texto, que serve como um pontapé inicial, uma outra coisa que é importante, logo no início do texto, que ele faz uma ponte entre a gente pensar também, que aí é o que eu quero que vocês possam participar, a pergunta do fórum é essa, né? E aí tem essa questão da sugestão da avaliação, como também a sugestão de vocês pensarem como é que a gente pode fazer, considerando o cotidiano de vocês com o saber acadêmico que nós temos. Então, vocês pagam outras disciplinas, vocês podem pegar algum conhecimento de uma outra disciplina. Por exemplo, eu vou dar uma deixa, né? A gente pode. Eu vou fazer uma pequena exposição e vou colocar aqui o mapa e explicar esse mapa. Ou eu vou pegar uma fotografia, uma imagem e vou explicar isso com conhecimento técnico, com conhecimento acadêmico, com conhecimento científico, entende? Através de conceitos, como eu ensinar conceitos através do uso de imagem. Então existem N formas, né? Vou querer também, em um outro momento, abordar a questão da produção de algum tipo de vídeo, documentário. Então a gente pode deixar uma porta aberta aí para vocês também pensarem um tipo de avaliação. Tenho também minha colaboração, tenho algumas coisas que eu quero e tenho interesse em fazer, mas eu quero deixar que vocês possam participar, possam colaborar com a disciplina. Mas assim, pensando também nessa questão da linguagem, eu achei interessante o texto quando ele traz, de certa maneira, um recorte dividindo que os dois grupos entendem a linguagem de uma forma diferente, onde o primeiro pensa que a linguagem é mais uma forma de se comunicar, onde tem diversos elementos, que vai existir alguma análise, interpretação e até mesmo reprodução daquele conteúdo. Então, esse primeiro grupo pensa a linguagem de uma forma criativa e que está muito mais preocupado com a forma de como fazer, de como a gente pode, através da nossa oratória, fazer uso da linguagem em uma maneira que a gente possa trazer motivação para o aluno, trazer um conhecimento para o aluno, fazer com que ele busque
ampliar sua aprendizagem. É, eu falo a linguagem falada, mas essa linguagem ela deve vir complementada com imagens, com fotografias, ou seja, outros tipos de linguagem, seja cartográfica também, charge, poesia, música, e ele não está nem restringindo. Mas nesse primeiro grupo, o pessoal está muito mais preocupado, inclusive são conceitos que saltam, o conceito de memória e afeto. Então, lembra que eu falei que o quanto isso é importante, né? O afeto, a empatia, os neurônios espelhos em relação a algum tipo de conhecimento, ou pessoa, ou dada realidade, me desculpem. Nesse sentido, a educação está focada no ensino-aprendizagem, utiliza-se da criatividade e se perguntam muito como saber. E aí a gente está empolgado, né? Eu sei que eu trisquei no pedestal aqui, para a gente dialogar sobre esse conhecimento. Já no segundo momento, eu achei interessante que essa linguagem criadora utiliza-se de uma premissa. Qual é a premissa? O mundo produz linguagem tanto quanto linguagens produz o mundo. Então, pensar o mundo através da linguagem é também, vamos dizer assim, construir o mundo. Tá? Então, essa maneira de ver a linguagem não apenas como uma perspectiva de comunicação, e apenas a linguagem que eu transmito pode ser reproduzida ou pode ser criativa, mas a linguagem em si como uma construção da realidade, não como a realidade dada como algo existente, mas sim como a realidade como forma de construir novas possibilidades. Eu me lembro até de um texto por Ventura Souza Santos, que ele fala da teoria crítica que pensa a realidade não como algo que existe, apenas aquilo que existe, que é uma forma mais tradicional de perceber a realidade, mas como um campo de possibilidades. Então, esse segundo grupo pensa a linguagem como produtora da realidade. Então, isso a gente não vai ver só na linguagem, digamos, das pessoas, através de gírias, ou a linguagem de um determinado grupo, a gente não vai ver essa linguagem apenas como forma de identificar aquele grupo, mas também identificar que naquela forma de produzir um conhecimento, produzir aquela linguagem, também está se produzindo o mundo, produzindo conhecimento, produzindo valores, produzindo novas formas de entender. E aí, dentro desse diálogo, eu achei uma coisa interessante a gente pensar a relação, por exemplo, que um indiano, ele que escreveu um livro chamado A Ideia de Justiça, que eu li no período da tese, que fala sobre a possibilidade de a gente mudar um pouco o ponto de vista. É tanto que se eu fizer uma fotografia horizontal, isso de uma determinada área, né? E se eu subir num primeiro andar e fizer ela de uma perspectiva mais vertical, são duas formas de entender a mesma, entre aspas, né? A mesma realidade. Então, às vezes a gente muda um pouco o ângulo e começa a perceber outros elementos. E quando o ângulo é o mesmo, a gente pode mudar um pouco os valores, os conceitos, a forma de entender, que aí também vai facilitar, a possibilitar, vamos dizer assim, a maneira de a gente ver de uma forma diferente. Então, essa segunda dimensão, ela está muito mais preocupada com o teor educativo, certo? E nessa realidade, como criação cultural, promover ações educativas, promover diferentes linguagens. Então o texto ele é sucinto nesse sentido e eu fico aberto para ouvir vocês em relação a algum retorno desse vídeo, como pensar alguma avaliação sobre essa perspectiva do ensino de geografia e as diferentes linguagens, para a gente construir na disciplina junto. Aí eu aguardo assim um tempo, me desculpa inclusive a gente abriu o tópico um pouco mais assim, demorei um pouco para abrir, tô pegando o time da coisa, né? São 4 disciplinas que eu tô administrando, então isso está demandando bastante tempo. Mas eu espero a colaboração de vocês, inclusive no fazer a disciplina, para que a gente possa se motivar junto e se encontrar mais vezes. Então, fica aí meu abraço e aguardo um retorno de vocês no fórum sobre ideias e sugestões para que vocês possam nos ofertar para pensar uma avaliação
sobre uma avaliação, assim, vamos dizer assim, avaliação é porque é o termo que a gente está usando, mas uma forma de interação e que eu possa, e com isso, dar nota a vocês, que com isso eu possa fazer esse lado também mais institucional, vamos dizer assim. Então, seja a ideia de apresentar uma imagem, seja a ideia de gravar um vídeo e fazer alguma explanação sobre algum conteúdo. E se tiverem dúvida, alguma coisa, façam perguntas que retorno aqui com vocês e esclareço mais sobre as dúvidas, tá? Um abraço.